seja muito bem-vindo para mais um vídeo de plano anual de leitura da Bíblia da C. E hoje nós continuamos o livro do Apocalipse. Nós estamos aqui no capítulo 6, quando Jesus Cristo ele é adorado por ser digno de abrir o livro dos selos. E nós vamos falar um pouquinho sobre esses selos, né? O capítulo 6 e o capítulo 7 nós vamos estudar hoje. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E esse primeiro dos 7 selos, João vê, ele vê um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco e à sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Nós precisamos compreender, como já foi dito nessa nossa série, que o Apocalipse ele começou a se cumprir desde o momento em que Jesus Cristo ressuscita e volta aos céus. Então nós vamos perceber que muita coisa do que nós vamos ler já foi liberado, já está acontecendo, não é algo assim, ele saiu, foi lá e voltou, não. Todos esses selos que foram abertos, eles estão acontecendo. Eles estão acontecendo dentro de um tempo, dentro de uma janela, vamos dizer, espiritual. Então esse cavalo branco saiu para conquistar vitórias, ele saiu. Quando o cordeiro abriu o selo segundo, ouviu o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Nós sabemos que guerra, ela se tornou algo normal para o ser humano. Mas existem regiões que estão sempre em guerra. E elas param, elas recomeçam e tiram. As tensões do mundo, elas sempre vão existir. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite nem o vinho. O que é isso? É uma linguagem romana para escassez, para pobreza, para miséria, tá, gente? Então aqui ele tá falando que haverá miséria, haverá escassez. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Quantas pestes, quantas tristezas, quantos tsunamis, quantos terremotos, tá tudo dentro disso. Abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingue nosso sangue? São mártires do evangelho, homens e mulheres que doam suas vidas, literalmente, para falar da palavra de Deus, para estabelecer o reino de Deus, mas também morreram debaixo de perseguição, de injúria, proclamando o evangelho do Senhor. E o Senhor fala aqui nesse selo que é para eles esperarem ainda um pouco, até que o número deles se completem. Eu creio que até hoje nós temos vivido esse completar desse número, ainda em muitos lugares, de muitas maneiras. Homens e mulheres têm entregue a sua vida por amor a Cristo, por amor à expansão do Evangelho de Jesus. Também tem se cumprido nos nossos dias. Bom, enquanto eu observava, versículo 12, o cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O céu ficou escuro como um pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como este pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós.
Esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? O sexto selo já fala sobre o julgamento de Deus, sobre o pecado, sobre a terra. E esse selo aqui, eu creio, né, diante de muitos estudos, de muitos teólogos também, que creem dessa maneira, eu também creio que ele está para ser aberto. Ele está diante de um cenário para ser aberto, né? O Senhor, nesses 5 selos, nós já temos assim total compreensão e clareza. Quando você lê o texto, você também já consegue ter essa clareza de que isso tudo está liberado. O sexto selo, nós estamos caminhando, vamos dizer assim, nós estamos caminhando para ele. Esse capítulo 6, ele é como um resumo, para que você possa entender o que o Apocalipse vai falar. O Apocalipse, a partir de agora, ele vai começar a contar situações na terra, coisas que vão acontecer na terra, porque até agora João está falando coisas que ele está vendo diante do trono de Deus, ações específicas divinas. Mas a partir dos próximos capítulos, todas essas ações divinas vão ser vistas e contempladas de maneira, com linguajar bastante denso, aqui na terra, como sinais aqui na terra do que está acontecendo nesse capítulo 6. O capítulo 6 ele é muito importante porque toda hora nós vamos voltar até ele para compreender o pano de fundo e o cenário. Então aqui no capítulo 7 nós vamos ver algo que Deus determinou para toda uma geração, para todo um povo. Foi algo determinado por Deus para pós-ressurreição de Jesus, como as tribos deveriam funcionar, como que o povo judeu deveria agir à espera do Messias. Entende o que eu estou dizendo? Depois que Jesus Cristo foi aos céus, nós, gentios, recebemos a mensagem de Jesus, etc. Mas os judeus estão à espera do Messias. Então, eles receberam, assim como nós recebemos um manual de tudo que nós precisamos ser e fazer aqui na terra até que Jesus retorne, eles também têm todo um padrão do que eles precisam fazer à espera do Messias. Tem gente que acha assim, as 12 tribos acabaram, ela é do Antigo Testamento, e você vai ver que não, que elas existem, elas têm um papel fundamental. Hoje eu vou falar só sobre a existência delas, mas mais pra frente nós vamos falar sobre esse papel fundamental desses 144 mil. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar, em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Cada tribo foi separado 12 mil. 12 mil homens para trabalhar para o Senhor num tempo específico. Um tempo específico, eu digo, não é num dia, numa hora só, mas é dentro de um tempo de Deus. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeira e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Ou seja, ele viu tudo isso, ele viu esses 144 mil, ele viu toda uma multidão, né, de pessoas diante do trono de Deus. E aí, diante de tudo isso, diante de toda essa adoração, no versículo 13, diz assim: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, tem muita gente que acredita: o cristão não vai passar pela tribulação. Gente, a gente vai passar sim. Nós vamos passar por
muito boa parte da tribulação. Até a palavra do Senhor diz assim: tive que diminuir os dias dos santos para que eles não fossem consumidos. Então, assim, se prepara a tua vida para viver com Deus todos os dias, porque se na bonança você já não crê, não se entrega, não se rende, não vive uma vida com Deus, imagina numa situação em que você vai ser um pouco mais cobrado, que a medida vai ser um pouco mais rígida, vamos dizer assim. Então, nós vamos passar sim por algumas situações antes que Jesus volte. Nós vamos passar sim pela abertura do sexto selo. Então, o sexto selo, ele vai trazer assim muito terror sobre a terra. E nesse sexto selo, com certeza, nós ainda vamos estar aqui. Bom, eu digo com certeza porque essa é a minha certeza, né? Pelo que o texto está dizendo aqui, é uma certeza que nós podemos sim ter. Se nós não formos para a glória antes, vamos sim passar por algumas situações. E o que nós precisamos entender é: Jesus Cristo nos deu uma revelação muito linda, falando sobre coisas que aconteceriam após a sua ressurreição. E que nós precisaríamos ter o nosso coração aberto e aprender. Bem-aventurado é aquele que ouve e entende a palavra desse livro. Então, abre o seu coração, porque está no momento da igreja se levantar, está no momento da igreja realizar a obra do Senhor. Nós hoje temos liberações para poder pregar a palavra do Senhor, para poder falar sobre Jesus Cristo, para estabelecer o reino de Deus na terra. E nós estamos vivendo uma fase de avivamento, uma fase de um sopro especial do Espírito Santo de Deus sobre a terra. E a pergunta para você é: até quando? Até quando você não vai se mover? O espírito que está na tua vida é um espírito de movimento, é um espírito que se move. Até quando você não vai se mover? Essa é a pergunta. Hoje eu gostaria que você parasse e pensasse: meu Deus, será que as minhas vestes estão brancas? Porque diz aqui: aqueles que vieram da grande tribulação lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Como é que está a tua vida? Você tem aceitado mistura, pecado, sujeira? Está muito conectado com as coisas dessa terra ainda? Lava e branqueia, não é só lava não. Ah, Jesus perdoa, amém. Não, e branqueia, muda de vida, uma vida de arrependimento. Eu aguardo você nos próximos vídeos aqui na leitura anual da C. Vem se rema com a gente.